Rosa. Obrigado. Senhores deputados, eu vou tentar analisar alguns aspectos da proposta de lei e porque é que nós estamos contra esta proposta. Primeiro, relativamente à exposição dos motivos. Quero chamar a atenção que a exposição dos motivos que veio para a Assembleia da República não é a exposição dos motivos que foi apresentada aos sindicatos durante a negociação. A exposição dos motivos que veio para a Assembleia da República é quase o dobro em tamanho da que foi apresentada. Portanto, muitos dos motivos que aqui aparecem foram escondidos aos sindicatos durante a negociação. O segundo aspecto, relativamente à exposição de motivos, é que ele inclui afirmações que não correspondem à verdade. Eu não vou me alongar muito na análise, mas vou chamar a atenção para dois ou três aspectos. Um primeiro aspecto é que se manipula até o aspecto técnico para chegar a uma conclusão premeditada. Por exemplo, para dar um exemplo, na página 4 diz que Portugal apresenta um nível de despesa pública desproporcionada face a uma riqueza em 2013, a despesa pública total 48,6% do PIB está próxima da União Europeia, com 49,2%. Portanto, a União Europeia está acima de Portugal, mas depois distorce-se a técnica e diz assim, mas a riqueza produzida por habitante será apenas 60% da média europeia. Isto, tecnicamente, não se pode fazer comparações, comparando um valor PIB por habitante e outro para a percentagem do PIB. Eu, por acaso, estive a fazer os cálculos, calculando a despesa PIB por habitante, que estava aqui, aceitando esta por PIB por habitante, e depois a despesa por habitante em Portugal, portanto o PIB por habitante e a despesa por habitante, e vão ver, e chega-se a conclusões completamente diferentes. Por exemplo, a despesa pública por habitante em Portugal, neste ano considerado, é de 7.674, e na União Europeia a despesa pública é 12.539. Quer dizer que Portugal representa 61% da despesa per capita, despesa pública per capita europeia. E se compararmos com o PIB por habitante, o PIB por habitante em Portugal representa 62%. Quer dizer, o PIB por habitante, o PIB português por habitante corresponde a uma percentagem superior à despesa pública por habitante relativamente à média comunitária. Portanto, não se olham meios mesmo técnicos para manipular, para chegar a uma determinada conclusão. Portanto, se nós queremos utilizar o PIB por habitante, temos também utilizar a despesa por habitante. Não vamos comparar batatas com alhos ou qualquer coisa assim parecida. Tecnicamente há regras e aqui elas não foram utilizadas. Por isso, as conclusões que se tiram não têm qualquer sustentabilidade técnica. A segunda, só para dar outro exemplo, é que introduz-se na altura que a afirmação que importa ter presente que a estrutura de despesa pública portuguesa, em particular o fato de aproximadamente 70% do total dos gastos ser aplicado em despesas como pessoal e prestações sociais. Por exemplo, se nós compormos esta despesa em despesas sociais, prestações sociais e despesas como pessoal, chega-se à conclusão que ela, em média, é inferior à União Europeia. Por exemplo, as prestações sociais em Portugal, quer em percentagem do PIB, quer em euros por habitante, são inferiores à média da União Europeia. Por exemplo, em Portugal, o último dado da União Europeia, da Eurostat, é 2010, e desde 2010 a situação agravou-se em Portugal com os cortes. Em Portugal corresponde a 26,9% do PIB, enquanto a média na União Europeia é 3 pontos percentuais acima. Em relação em euros, Portugal 3.500 euros e na União quase o dobro, 6.258. O que é que eu quero dizer com isto? É que tudo que não era favorável à conclusão que se queria chegar foi posto de parte. Portanto, aqui há uma falta de honestidade intelectual. O terceiro aspecto, há uma afirmação que eu considero de extrema gravidade, que consta da página 8, em que se afirma que a pensão
de aposentação calculada com base nas regras atuais da Segurança Social, da Caixa Geral de Aposentações, é muito mais favorável do que a que se obtém com as regras da Segurança Social. Nós confrontamos diretamente o Sr. Secretário de Estado com esta conclusão, com esta afirmação, dizendo que ela era falsa. Apresentamos cálculos. Nós entregamos até documentos escritos onde calculamos a pensão com base nas regras da Segurança Social, para o mesmo trabalhador, com base nas regras da Segurança Social e com base na Caixa Geral de Aposentações. E aquela pensão que se quer alterar, portanto, a pensão correspondente ao tempo de serviço que vai até 2005 ou 2006, conforme estejamos a falar do regime da Caixa Geral de Aposentações ou do regime da Segurança Social, neste momento, com uma forma de cálculo praticamente igual. A diferença é apenas de 2,5%, para mais na pensão na aposentação. Mas há que deduzir aspectos, há que ter em conta aspectos que não foram tidos ali. E se nós entrarmos em conta com eles, a pensão torna-se praticamente igual. Para concluir, por favor, nesta primeira ronda. Não, já te vai meter a palavra? Não estou a tirar a palavra, estou-lhe a pedir para concluir. Se não me tira, eu continuo. Senão... Não. Está bem, eu vou concluir. Não, agora cortou-me um bocadinho o raciocínio de repente. Acho que portanto, chegamos a... Por exemplo, um dos aspectos importantes, não sei se os senhores deputados têm conhecimento da fórmula concreta como se calcula a pensão, é que, por exemplo, na Caixa Geral de Aposentações, um trabalhador tem 11 meses e 29 dias, esse ano não é contado por completo, não é contado, é desprezado. Para o cálculo da pensão do P1, portanto, a pensão correspondente ao tempo de serviço vai até 2005, enquanto na Segurança Social bastam 120 dias de desconto para ser considerados um ano completo. Portanto, é este aspecto. Se nós reduzirmos o cálculo de pensão, como se quer, se modificarmos o cálculo de pensão, vou terminar, como o Governo pretende, em que a base de cálculo da pensão de 2005 passa a ser não 90%, do salário, mas passa a ser 80%, a pensão na Caixa Geral de Aposentações, com os cálculos que nós fizemos, utilizando as regras, torna-se inferior à pensão da Segurança Social, nós calculamos entre 8% a 10%, depende depois daqueles aspectos de se considerar ou não um ano. Portanto, o que se afirma aqui, dizendo efetivamente que a pensão da Caixa Geral de Aposentações, nós estamos a falar do cálculo da pensão corresponde ao tempo de serviço de 2005, porque depois de 2005 é igual à da Segurança Social. Está-se a fazer uma afirmação que não corresponde à verdade, que nós mostramos ao seu Secretário de Estado, isso não era falso, e que ele, quando a gente o colocava, dizia, bom, mas para trás, faz-me lembrar a história do Correio do Lobo, quando o Correio estava a beber água e o Lobo queria comer, dizia, bom, estás-me a sujar água, e ele disse, mas eu estou por baixo do Lobo, a água vem de cima, como é que me posso sujar? Então foi o teu pai que estava em cima. Muito obrigado. Nesta primeira... Deputados, na primeira parte eu abordei o problema da exposição de motivos, agora a segunda parte, também de uma forma sintética, queria-lhes pôr o problema para reflexão desta maneira. Nesta proposta de lei há duas partes. Há uma que é uma alteração da fórmula que existe, vai-se aplicar aos trabalhadores no futuro, que se aposentarem, e outra tem caráter, corte nas pensões daqueles que já estão a receber. Eu vou só abordar o problema da alteração da forma de cálculo das pensões futuras, porque o outro já se põe em problemas de ética e de moralidade que eu aqui não vou discutir e cabe ao Tribunal Constitucional discutir. O que eu digo e que tenho provado é que a forma de cálculo se quer alterar, que existe já neste momento, que está em prática neste momento, e quer-se alterar, não acarreta nenhum prémio para os trabalhadores da administração pública. E posso provar isso. Chama a atenção que essa forma de cálculo, por exemplo, a verem que acaba por... A forma, ela tem aspectos positivos, mas tem aspectos negativos. Por exemplo, a remuneração que se utiliza, contrariamente ao que se cede na Segurança Social, a remuneração que se utiliza para calcular a pensão até 2005 não é a totalidade, é apenas 90% dessa remuneração. Segundo aspecto muito importante, isto foi alterado pelo Governo recentemente, é que na Segurança Social os salários são atualizados com base num chamado coeficiente
coeficiente de revalorização, que inclui também os preços. Na administração pública isso foi alterado. Só para dar o exemplo da diferença, por exemplo, em relação a 2005, o coeficiente de atualização do salário de 2005, pela Segurança Social, corresponde a um aumento de 17%. Pela Caixa Geral de Aposentações, corresponde a um aumento de 8,2%. Portanto, é a conjugação destes fatores todos que determina que a pensão que a gente chega, com base nas regras da Caixa Geral de Aposentações, seja praticamente igual às que se obtém com as regras da Segurança Social. Portanto, a convergência na prática está feita. O que se pretende-se agora? Agora o que é que se pretende? É o cálculo deixar de ser com base em 90% da remuneração, passar a 80%. O que isso significa prática? Não é convergência, mas divergência. É este problema que deixo aqui. Quer dizer, não estou a discutir as formas de cálculo no passado. Estou a dizer que a alteração da forma atual de cálculo produz uma divergência. Olhem, por exemplo, para o tratamento, como é que são tratadas as pensões de sobrevivência. Na Caixa Geral de Aposentações faz-se uma redução dessas pensões. Atualmente, como é que é calculada a pensão de sobrevivência? Na Segurança Social corresponde a 60% da pensão do cônjuge falecido. Na Caixa Geral de Aposentações, em relação ao P1, portanto, calcula 50% do P1, que é a maior parte da pensão, e 60% do P2. O P1 é a pensão que corresponde ao tempo de serviço até 2005. P2 é correspondente depois. Na Caixa Geral de Aposentações calcula 50% da primeira e 60% da segunda. E soma-se. Isto dá uma pensão média de 53% em relação à pensão. E vejam que a própria tabela de alteração que o Governo apresenta para aplicar mantém as diferenças. Vejam que a tabela de formação, a taxa de formação da pensão de sobrevivência na da Caixa Geral de Aposentações continua a ser inferior à da Segurança Social. Como é que se pode dizer que está-se a fazer convergência? E como é que se pode dizer que está a fazer convergência quando pretende-se fazer um corte de 10% nas pensões de sobrevivência? E tenham em conta, senhores deputados, que na Caixa Geral de Aposentações 69% dos pensionistas recebem menos de 500 euros de pensão de sobrevivência. Não pensem que são pensões extremamente elevadas. Há 0,1 que recebe nas pensões mais elevadas. Portanto, normalmente utiliza-se esse valor para dizer que toda a gente recebe uma pensão de sobrevivência. E depois do corte de 10% na Caixa Geral de Aposentações feita, depois esta lei está em discussão, depois aparece na lei do orçamento mais outro corte sobre a pensão de sobrevivência. E, além disso, a pensão de sobrevivência, embora se tenha introduzido a condição de recurso de 2.000 euros, na prática, aquele corte pode terminar com o pensionista com as duas pensões que acaba por receber menos de 2.000 euros. Depende do volume dessa pensão. Portanto, deixo isto para a reflexão, porque não se está a fazer convergência, está-se a fazer divergência. E não se confunda as formas de cálculo da pensão no passado com a forma que está atual. O que se pretende alterar é o que está atual. O atual determina a divergência. É isso que eu digo. Obrigado.